Dando continuidade aqui no Teatro Glaucio Gil, no espetáculo Ela e Outras Histórias, e algumas histórias, né, que a nossa querida Francisca Queiroz já falou aqui com a gente, agora entrevistando Cláudio Gabriel, esse ator multifacetado, gente, que dá vida a diversos personagens. Primeiro, Cláudio, muito obrigado pela concessão da entrevista, e eu queria que você falasse desse recheio do bolo, de Ela e Algumas Histórias, assim, para o universo masculino, aquela pitadinha. Hum. Pois é, eu sou coadjuvante, né, a peça da Francisca, escrita por ela, protagonizada por ela, e eu fico muito honrado com esse convite, né, porque eu sou um homem, né, ajudando a contar a história de uma mulher que conta a história principalmente para todas as mulheres, né. A Francisca gosta de frisar que, ao mesmo tempo, é ela e algumas histórias, porque algumas histórias de outras mulheres também, né. Então, eu não tenho dúvidas que as mulheres da plateia se identificam muito, mas também tenho certeza que os homens também, né. Como a gente sabe, essa pauta do machismo, do feminismo, ela está aí, ainda bem, né, nos dias de hoje, e por isso que eu me sinto privilegiado de ser um homem fazendo parte de uma peça que conta a história da reconstrução, da reinvenção de uma mulher depois de separada, com filhos, né, lidando com um ex-marido que foi muito tóxico para ela. Então a gente dá muita risada, porque tem muita pitada de humor, é uma comédia, na verdade, mas que é uma comédia dramática, né, porque ela também tem um lugar muito sério, de uma mensagem, né, muito importante, né, para as mulheres e para os homens também, né. Eu acho que o homem hoje em dia que não está se revisitando, né, ele está perdendo, né, está perdendo, tá parado no Tá tempo. ficando out. É. Então, assim, eu reconheço que eu sou machista estruturalmente, porque isso não tem, Todos, de alguma forma. né, crescemos assim, né, com essa questão, por exemplo, mas eu também tenho certeza que eu sou um homem que estou me revisitando, né? Em evolução. Com certeza. E presto muita atenção mesmo nisso, nos relacionamentos que eu tenho hoje em dia, né? No como eu lido com as mulheres, não só nos relacionamentos amorosos, mas com a mãe, com a filha, enfim, né? Com as mulheres do mundo. E essa peça, como todas que eu faço, né? E ser artista também tem esse lugar de um aprendizado constante, né? Porque cada hora você está mergulhado num assunto, num tema, numa questão importante para a sociedade. Então é isso, assim, e fora isso, tudo é uma grande diversão, né? Passar por 6 personagens, né? Assim, e um deles é especial, que é o menino de 23 anos, que nem eu acreditei Que quando você fez. me convidaram para fazer. Eu falei, vocês estão loucos, estou com 55 anos. Mas o teatro realmente tem esse lugar, né? De magia, né? E você vai brincando de ser um, de ser outro, e aí eu acho que o público também vai comprando, né, a ideia, né? Não, fantástico. Ele, assim, ele no recheio do bolo de 6 personagens, arrasa. E esse de 23 fica muito verossímil. E o teatro, como você diz, dá esse direito, né, de você viver de criança a pessoas idosas com maestria, e você tem um talento incrível. E nós Obrigado. embarcamos em todos eles, e quem tiver curioso que venha assistir. Eu acho super importante você falar das relações tóxicas, dessa coisa do machismo estrutural, que todos nós temos um pouco, inclusive mulheres, né, de como a forma como fomos criados, as músicas também que inspiravam, falando de ciúmes e romance, que nada mais era do que relações tóxicas e também abusivas, e esse olhar do masculino. Aí eu te pergunto, você já até respondeu que está sempre em evolução, mas você passou a ter um olhar ainda maior e diferenciado depois do texto apresentado, desses personagens todos, de você dar vida, e do texto da Francisca? Sim, porque, veja bem, no ensaio, né, você está mergulhado no texto, né, e não só no seu texto, né, no texto que eu faço com ela, né, porque é como se fosse um monólogo, né, entremeado por cenas que às vezes é um flashback e às vezes é uma cena que está se passando no presente daquela personagem dela, né. Então, eu também, durante o processo, eu ficava ouvindo, né, ela falar esses monólogos, esses solilóquios dela, trabalhando, questionando também as coisas. Eu também ali, como parte da equipe de criação, porque eu ali como ator, eu também às vezes dava uma opinião,
E lógico que num processo de criação você tem alguns embates de ideias, né? E a Francisca sempre foi muito assim pé no chão do que ela queria falar, né? Quando a gente leu a primeira vez o texto do Ernesto Piccolo, né, o Neco, ele viu que a gente tinha um material ali muito bom e, ao mesmo tempo, com a experiência dele, ele foi mudando uma coisa ou outra aqui, foi melhorando. Então, na verdade, ele foi também, como diretor, colaborando, mas colaborando também com é, essa consciência de que estava trabalhando com o universo feminino, né? E não sob a ótica masculina, né? Então, esses embates naturais que acontecem é tudo para o bem do espetáculo, para a gente entender. Ah, tá. Então a mensagem é essa aqui que a gente quer fazer. Então o personagem não pode falar tal coisa, porque isso dá margem para você ir com outro lugar. A gente não quer falar isso, a gente quer falar outra coisa, né? Então é isso. A Francisca sempre teve esse lugar de, vamos dizer assim, ser essa linha mestra do que ela tinha escrito. Por mais que mudanças aconteceram, porque é natural, porque muitas vezes você escreve um texto, mas quando você coloca em cena você percebe que isso aqui não está funcionando muito bem. O que a gente pode fazer para essa mensagem ser melhor, né? Ela Então, manteve a linha dela de idealizadora que ela quis. exatamente, exatamente. Com muita clareza, ela né, esse processo de escrita dela do texto demorou muitos anos, né? Eu acho de uma coragem incrível, assim. Eu quando crescer, eu Vai escrever. sim, eu já tenho uns apontamentos também, sabe por Quando quê? fala apontamento, gente, já tem um livro. Não, não, porque na verdade, assim, ó, até pô, eu pinto, tenho uma banda, eu componho músicas, mas o que eu tenho mais dificuldade realmente é de fechar até a ideia do que eu quero falar, né? E, por exemplo, eu penso num monólogo, pensando assim num monólogo, eu não gostaria de fazer um monólogo que fosse a história de uma outra pessoa. Eu queria que fosse uma história que, no mínimo, tivesse uma identificação com a minha própria história, né? Que é isso que a Francisca está fazendo, né? Então, eu acho que no monólogo, principalmente, ou numa peça que você idealiza, isso que é o principal. Você dizer o que você quer dizer, dar o seu recado. Né? Manter o seu viés. E é super importante você falar isso, também lembrar aqui, como ele disse, a direção impecável é de Ernesto Piccolo, nosso querido Neco, aí conhecido como o mago aí dos palcos, porque ele onde coloca a mão, eu sou fã, maravilhoso, e esse olhar diferenciado que ele dá, em todos os gêneros, inclusive, e esse, como você falou, uma comédia, mas que traz reflexões, que tem o drama, e que todo mundo se identifica de alguma forma, inclusive homens, mulheres, eu acho isso uma reflexão também. Então, eu quero que você convide agora o pessoal que está nos assistindo, venham assistir nessa curta temporada aqui a peça, os horários e dê a mensagem final que você queira, claro. Então, convido a todos e todas a assistirem ela e algumas histórias. Estamos aqui no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, sempre aos sábados, domingos e segundas, às 8 da noite. Vamos até dia 29 de setembro, uma curtíssima temporada. Então, corra para nos ver, porque eu acho que você vai curtir muito, rir muito e se emocionar muito. Obrigada, e obrigada. Parabéns pelo seu trabalho no teatro, na TV. Eu queria ficar aqui entrevistando ele, falar dos personagens também da televisão e de tudo mais, mas aqui ele já faz 6, né, gente? Então não dá. Obrigada, Cláudia. Sucesso para Obrigado a vocês. E você. esse olhar aí também, assim, desse cuidado feminino, você passa nos personagens. Por mais que ele tenha uma diretriz, fica aquele olhar de cuidado com o universo feminino. Então a gente só agradece. Obrigada, Que viu? bom. Obrigado a você.